A paz de Jesus, o amor de Maria, as bênçãos de Deus e a luz do Espírito Santo estejam com todos nós. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve agora. É um prazer estar aqui. Que as bênçãos de nosso Deus estejam sobre nós. Hoje eu trago para nós a história de José. Ela está no livro do Gênesis, no capítulo 37 e seguintes. Vamos conhecer a história de José do Egito. Vamos saber por que ele se chama José do Egito, Passou a se chamar, é conhecido, como José do Egito. José, filho de Jacó, que é um dos patriarcas da Bíblia, que são Abraão, Isaque e Jacó. Então vamos conhecer a história de José? Seja bem-vindo. Antes, vamos invocar a presença do Espírito Santo, pedindo que ele nos ilumine e nos ajude a entender aquilo que Deus vem nos mostrar com toda essa história. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias e louvores a ti, meu Senhor e meu Deus, que nos dá a possibilidade de mais uma vez rever, conhecer a história de José. Que o Senhor fale conosco através desta leitura, através desta história, através destas palavras. Amém. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Amém. Eu sou Fátima Pires e estou aqui mais uma vez neste canal junto com vocês, para a glória de nosso Deus. Amém. Livro do Gênesis, capítulo 37 e seguintes. História de José. José e seus irmãos. Eis a história de Jacó. José tinha 17 anos. Ele apacentava o rebanho com seus irmãos. Era jovem. Com os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai, e José contou a seu pai o mal que deles se dizia. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e odiaram-no, e se tornaram incapazes de lhe falar amigavelmente. Ora, José teve um sonho, e o contou a seus irmãos, que o odiaram mais ainda. Ele lhes disse: ouvi o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. E vossos feixes o rodearam e se prostraram diante de meu feixe. Seus irmãos lhe responderam: queres acaso governar-nos como rei, ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais. Por causa de seus sonhos,
e de suas intenções. Ele teve ainda outro sonho, que contou a seus irmãos. Ele disse: tive ainda outro sonho. Pareceu-me que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele narrou isso a seu pai e seus irmãos. Mas seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Iríamos nós, então, eu, tua mãe e teus irmãos, prostrar-nos por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram com ciúmes dele, mas seu pai conservou o fato na memória. José, vendido por seus irmãos. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. Israel disse a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Ele lhe disse: vai então ver como estão teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Ele o enviou no vale de Hebrom, e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou andando errante pelos campos, e este homem lhe perguntou: que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde apacentam seus rebanhos. O homem disse: eles levantaram acampamento daqui. Eu os ouvi dizer: vamos a Dotaim. José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotaim. Eles o viram de longe e antes que chegasse perto, tramaram sua morte. Disseram entre si: eis que chega o tal sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer, diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos. Ele disse: não lhe tiremos a vida. Disse-lhes Rúben: não derrameis o sangue, lançai-o nesta cisterna do deserto, mas não ponhais a mão sobre ele. Era para salvá-lo das mãos deles e restituí-lo a seu pai. Assim, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica adornada que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era uma cisterna vazia, onde não havia água. Depois sentaram-se para comer. Erguendo os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Galaade. Seus camelos estavam carregados de alcatira, de bálsamo e ládamo, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e cobrir seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores madianitas, eles retiraram José da cisterna. Venderam José aos ismaelitas por 20 siclos de prata, e estes o conduziram ao Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Ele rasgou suas vestes e, voltando-se a seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá, e eu
aonde irei? Eles tomaram a túnica de José e, degolando um bode, molharam a túnica no sangue. Enviaram a túnica adornada, fizeram-na levar a seu pai com estas palavras: Eis o que encontramos, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele olhou e disse: É a túnica de meu filho, um animal feroz o devorou. José foi despedaçado. Jacó rasgou suas vestes, cingiu os seus rins com um pano de saco e fez luto por seu filho durante muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram para consolá-lo, mas ele recusou toda consolação e disse: Não, é em luto que descerei ao Sheol para junto de meu filho. E seu pai o chorou. Entretanto, os madianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco do faraó e comandante dos guardas. Livro do Gênesis, capítulo 39. Inícios de José no Egito. José fora, portanto, levado ao Egito. Potifar, eunuco do faraó e comandante dos guardas, um egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o levaram para lá. Ora, Yahvé assistiu a José, e em tudo teve êxito, e ficou na casa de seu senhor, o egípcio. Como seu senhor via que Yahvé o assistia e fazia prosperar em suas mãos tudo o que empreendia, José encontrou graça a seus olhos. Foi posto a serviço do Senhor, que o instituiu seu mordomo e lhe confiou tudo o que lhe pertencia. E a partir do momento em que ele foi preposto à sua casa e ao que lhe pertencia, Yahvé abençoou a casa do egípcio, em consideração a José. A bênção de Yahvé atingiu tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então, entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e com ele não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era belo de porte e tinha um rosto belo. José e a sedutora. Aconteceu que, depois desses fatos, a mulher do seu senhor lançou os olhos sobre José e disse: Dorme comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher de seu senhor: Estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não é, nesta casa, mais poderoso do que eu? Nada me interditou, senão a ti, porque és sua mulher. Como poderia eu realizar um tão grande mal e pecar contra Deus? Ainda que ela lhe falasse a cada dia, José não consentiu em dormir a seu lado e se entregar a ela. Ora, certo dia, José veio à casa para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pela roupa, dizendo: Dorme comigo. Mas ele deixou a roupa nas suas mãos, saiu e fugiu. Vendo que ele deixara a roupa nas suas mãos e que fugira, ela chamou seus domésticos e lhes disse: Vede, ele nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele se aproximou para dormir comigo, mas lancei um grande grito, e vendo que eu levantava a voz e gritava, deixou sua roupa a meu lado, saiu e fugiu. Colocou a roupa a seu lado, esperando que o Senhor viesse para casa. Então ela lhes disse as mesmas palavras. O escravo hebreu
que nos trouxeste aproximou-se para me insultar. E quando levantei a voz e gritei, ele deixou sua roupa a meu lado e fugiu. Quando o marido ouviu o que lhe dizia sua mulher, eis de que maneira teu escravo agiu para comigo. Sua cólera se inflamou. O senhor de José mandou apanhá-lo e pô-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. José na prisão. Assim ele ficou na prisão, mas Yahvé assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e lhe fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. O carcereiro-chefe confiou a José todos os detidos que estavam na prisão. Tudo que se fazia passava por ele. O carcereiro-chefe não se ocupava de nada do que lhe fora confiado, porque Yahvé o assistia e fazia prosperar o que ele empreendia. Gênesis capítulo 40. José interpreta os sonhos dos oficiais do faraó. Sucedeu depois desses acontecimentos que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Faraó irou-se contra seus dois eunucos, o copeiro Mor e o padeiro Mor, e mandou detê-los na casa do comandante dos guardas, na prisão, onde José estava detido. O comandante dos guardas agregou-lhes José para que o servisse, e ficaram certo tempo detidos. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. De manhã, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam acabrunhados e perguntou aos eunucos do faraó, que estavam com ele detidos na casa de seu senhor: Por que tendes hoje o rosto triste? Eles lhes responderam: Tivemos um sonho, e não há ninguém para interpretá-lo. José lhes disse: É Deus quem dá a interpretação, mas contai-mo. O copeiro Mor narrou a José o sonho que tivera. Sonhei, disse ele, que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos. Deram brotos, floresceram, e as uvas amadureceram em cachos. Eu tinha na mão a taça do faraó. Peguei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei a taça na mão do faraó. José lhes disse: Eis o que isto significa. Os 3 ramos representam 3 dias. Mais 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em sua mão, como outroras tinhas o costume de fazer, quando era seu copeiro. Lembra-te de mim, quando te suceder o bem, e sê bondoso para falares de mim ao faraó, a fim de que me faça sair desta prisão. Com efeito, fui arrebatado da terra dos hebreus, e aqui mesmo nada fiz para que me pudessem prender. O padeiro Mor viu que era uma interpretação favorável e disse a José: Eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolos sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces, que o faraó come, mas as aves os comiam na cesta, sobre a minha cabeça. José respondeu assim: Eis o que isto significa. As 3 cestas representam 3 dias. Mais 3 dias ainda, e o faraó te erguerá a cabeça, enforcar-te-á, e as aves comerão a carne acima de ti.
Efetivamente, no terceiro dia, que era o aniversário do faraó, este deu um banquete a todos os seus oficiais e soltou o copeiro mor e o padeiro mor no meio de seus oficiais. Ele reabilitou o copeiro mor na copa real e este colocou a taça na mão do faraó. Quanto ao padeiro mor, enforcou-o como José lhe havia explicado. Mas o copeiro mor não se lembrou de José, ele o esqueceu. Livro do Gênesis, capítulo 41. Os sonhos do faraó. 2 anos depois, sucedeu que o faraó teve um sonho. Ele estava de pé junto ao Nilo e viu subir do Nilo 7 vacas de bela aparência e bem cevadas que pastavam nos juncos. E eis que atrás delas subiram do Nilo outras 7 vacas de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras na margem do Nilo. E as vacas belas de aparência feia e mal alimentadas devoraram as 7 vacas bem cevadas e belas de aparência. Então o faraó acordou. Ele tornou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granuladas e belas. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental nasciam atrás delas. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas granuladas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó chamou todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou o sonho que tivera. Mas ninguém pôde explicá-lo ao faraó. Então o copeiro mor dirigiu a palavra ao faraó e disse: Devo confessar hoje minhas faltas. O faraó se irritara contra seus servos e os mandara prender na casa do comandante dos guardas. A mim e ao padeiro mor. Tivemos um sonho, ele e eu, na mesma noite, mas a significação do sonho era diferente para cada um. Havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do comandante dos guardas. Nós lhe contamos nossos sonhos e ele nos interpretou. Ele interpretou o sonho de cada um. E exatamente como ele nos explicara, assim aconteceu. Eu fui restituído em meu emprego e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José e depressa ele foi trazido da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou diante do faraó. O faraó disse a José: Eu tive um sonho e ninguém pode interpretá-lo, mas ouvi dizer de ti que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. José respondeu ao faraó: Quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó falou assim a José: Em meu sonho, parecia-me que estava de pé na margem do Nilo. Eis que subiram do Nilo 7 vacas bem cevadas, de bela aparência, que pastavam nos juncos. Mas eis que outras 7 subiram depois delas, extenuadas de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi tão feias em toda a terra do Egito. As vacas, magras e feias, devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. E depois que a devoraram, não demonstravam tê-las devorado, porque sua aparência permanecia tão feia quanto no início. Então acordei. Depois vi em sonho 7 espigas subindo de uma mesma haste, cheias e belas. Mas eis que 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento oriental nasceram depois delas.
e as espigas mirradas devoraram as 7 espigas belas. Eu narrei isso aos magos, mas não há ninguém que me dê a resposta. José disse ao faraó. O faraó teve apenas um sonho. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar. As 7 vacas belas representam 7 anos, e as 7 espigas belas representam 7 anos. É um só e mesmo sonho. As 7 vacas magras e feias que sobem em seguida representam 7 anos, e também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental. É que haverá 7 anos de fome. É como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó o que vai realizar. Eis que vem 7 anos em que haverá grande abundância em toda a terra do Egito. Depois lhe sucederão 7 anos de fome, e se esquecerá toda a abundância na terra do Egito. A fome esgotará a terra, e não mais se saberá o que era a abundância na terra, em face dessa fome que se seguirá, pois ela será duríssima. E se o sonho do faraó se repetiu 2 vezes, é porque o fato está bem decidido da parte de Deus, e Deus tem pressa em realizá-lo. Agora que o faraó escolha um homem inteligente e sábio, e o estabeleça sobre a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários na terra. Tome a 5ª parte dos produtos da terra do Egito durante os 7 anos de abundância. E eles reúnam todos os víveres desses bons anos que vêm. Armazenem o trigo sob a autoridade do faraó. Coloquem os víveres nas cidades e os guardem. Esses víveres serão de reserva à terra para os 7 anos de fome que se abaterão sobre a terra do Egito. E a terra não será exterminada pela fome. Exaltação de José. O conselho agradeceu ao faraó e a todos os seus oficiais. E o faraó disse a seus oficiais: Encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse a José: Vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou o anel de sua mão e o colocou na mão de José, e o revestiu com vestes de linho fino e lhe pôs no pescoço o colar de ouro. Ele o fez subir sobre o melhor carro que havia depois do seu, e gritava-se diante dele: Abreque! Assim foi ele preposto a toda a terra do Egito. O faraó disse a José: Eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Safanete-Faneque, e lhe deu como mulher a Zenete, filha de Putifar, sacerdote de On, e José saiu a percorrer o Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. E José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente, e ele reuniu todos os víveres dos 7 anos em que houve abundância na terra do Egito, e depositou os víveres nas cidades, colocando em cada cidade os víveres dos campos vizinhos. José armazenou o trigo como a areia do mar,
em tal quantidade que se renunciou a medi-lo, pois isso ultrapassava toda a medida. Os filhos de José. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos que lhe deu Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José deu ao mais velho o nome de Manassés, pois disse ele: Deus me fez esquecer meus trabalhos e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo, ele o chamou de Efraim, porque, disse ele, Deus me tornou fecundo na terra de minha infelicidade. A fome. Chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como predissera José. Havia fome em todas as terras, mas havia pão em todas as regiões do Egito. Depois toda a terra do Egito sofreu fome, e o povo, com grandes gritos, pediu pão ao faraó. Mas o faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, e fazei o que ele vos disser. A fome assolava toda a terra. Então José abriu todos os armazéns de trigo e vendeu mantimento aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De toda a terra se veio ao Egito para comprar mantimento com José, pois a fome se agravou por toda a terra.